Boa noite a todos e a todas que estão me ouvindo no nosso canal. Ultimamente tá faltando postagens, né? Vídeos no canal, o canal tá um pouco parado, mas é a correria do dia a dia da advocacia, né? Hoje mesmo eu tinha 3 audiências para realizar, né? Conseguimos suspender uma em razão que era no mesmo horário e ainda realizamos 2, né? É uma vida bem corrida, a vida de advogado. Mas eu queria compartilhar com vocês, uma situação recente, né? Em que eu vi até algumas divulgações em sites de jornais locais, em sites de comunicação, rede social de comunicação, em que tratava aí de uma questão de um contribuinte, né, que havia recebido uma fiscalização da Receita Federal, auditoria da Receita Federal. O que é que ocorre? A Receita Federal, naquele momento, que é o início do procedimento fiscal, né, do processo administrativo fiscal, do PAF, né, à luz da documentação analisada, encontrou alguns indícios de irregularidade. Diante dessa conclusão que ela teve, a conclusão inicial, autuou o contribuinte, né? O auto de infração já foi acompanhado do lançamento de ofício, porque ela entendeu que as divergências encontradas nas declarações e em outros documentos ocasionaria, né, o lançamento de ofício de diferenças apuradas, né, naquele primeiro momento. E dessa autuação, obviamente, o contribuinte é notificado. O contribuinte não necessariamente tem que anuir com aquele auto de infração, porque no processo administrativo também impera o direito da ampla defesa, direito do contraditório da ampla defesa. É o devido processo legal, que ele se dá tanto no processo judicial quanto no processo administrativo. Diante dessa questão, desse fato, desse auto de infração, esse contribuinte apresentou a impugnação ao auto de infração. Nada mais é do que a sua defesa, para demonstrar a inconsistência, para demonstrar que aquele auto de infração não deve prosperar, né? Que ao final o contribuinte, diante de seus argumentos, de seus fundamentos, deve ter o auto de infração anulado. E digo mais, ainda que seja confirmado o auto de infração, não seja colhida a impugnação, impugnação essa que tem fundamento no artigo 151, inciso 3º do Código Tributário Nacional e no decreto 70235 de 1972, ainda que não seja acolhida a impugnação, o contribuinte ainda poderá se valer do recurso voluntário ao CARF. Então veja só, até que haja uma decisão definitiva, consolidada na esfera administrativa, no âmbito da administração pública federal, da Receita Federal e do CARF, não se pode em hipótese alguma, falar em desvio de verba, sonegação, não se pode, ilícito de um modo geral. Mas acompanhado do auto de infração, o auditor também fez a representação, porque é devido, é obrigação dele, é uma obrigação funcional. Se ele autua pela infração administrativa, pela infração tributária, ele tem que fazer o auto e a representação. Isso não quer dizer que essa representação também vai prosperar. Ela é efeito, consequência, corolário do auto de infração. Se o auto de infração não se sustentar, a representação também não.
Até porque na esfera criminal tributária, somente após a constituição do crédito tributário, constituição essa que se dá quando não há mais nenhuma pendência de julgamento, de impugnação, de recurso, nenhuma pendência de julgamento na esfera administrativa, a partir de então se constitui o crédito tributário. E a partir de então, em tese, o contribuinte poderia responder criminalmente, em tese, né? Sem essa condição da constituição do crédito tributário, não há crime algum. Então, a representação, juntamente à auto-infração, são duas peças que, a partir do auto de infração, o auditor tem que fazer também a representação, mas não se pode fazer interpretação equivocada e sair noticiando que determinada pessoa, seja pessoa natural, seja pessoa jurídica, seja pessoa jurídica de direito privado, seja pessoa jurídica de direito público, contribuinte, né? Aquele que mantém a relação tributária com o fisco nacional, estadual ou municipal, o contribuinte. Ele não pode ser acusado, né? Ser taxado de sonegador, ter cometido algum ilícito, porque nós estamos no início de uma apuração, de uma fiscalização tributária. Ele ainda está no exercício do seu direito de defesa, um direito consagrado. Todos nós temos direito de se defender. Então, até que se prove o contrário, princípio da presunção de inocência, princípio constitucional, ele é inocente. Ele não deve nada, ele não cometeu nenhum ilícito, ele não sonegou impostos, ele não omitiu dados, ele não deixou de pagar os tributos devidos, não burlou a legislação tributária. Enfim, enquanto não for julgada a sua impugnação ou recurso voluntário, se assim for interposto, não há ilícito, não há ilícito tributário, não há crime tributário, nada que se possa sair noticiando, dizendo, colocando, dando publicidade na maior rede de comunicação que é a rede social. É preciso ter cuidado, muito cuidado com esse tipo de ação, certo? Acredito eu que levar a notícia para a população é algo bastante benéfico. Contribuir para que a sociedade tome conhecimento, sobretudo quando se tratar de pessoa de direito público. Sobretudo. Porque de direito privado, aí as coisas não são bem assim em razão da proteção e do sigilo. E, aliás, falando em sigilo, o sigilo fiscal, ele coberta, ele protege, ele tutela o auto de infração. Tutela, protege a representação por possível crime tributário. Mas não se sabe como, uma vez por outra, alguém tem acesso a esse documento sob sigilo e sai divulgando, o que já há ilicitude. Mas pior do que isso não é sair divulgando. Pior do que isso é divulgar o que não existe. É afirmar, colocar em caixa alta da notícia, em negrito, destaque, que determinada pessoa jurídica de direito público desviou, sonegou, lesou os cofres públicos, quando essa mesma pessoa de direito público aguarda há meses, anos,
por uma decisão da Fazenda Pública que ele autuou. Veja só aonde chegamos. Dar notícia é possível. Dar notícia é um bem à sociedade, desde que não seja desvirtuada, desde que busque antecipadamente saber qual é a situação jurídica ao se tratar de processo, qual é a situação jurídica em que se encontra aquele caso. Não é escolher a parte do documento que se teve acesso, documento esse, como já dito, protegido pelo sigilo fiscal, mas que se teve acesso, e dizer que o que ali está já é algo consolidado, definido, sem nem mesmo julgar a impugnação, sem o fisco julgar a impugnação, sem um fisco julgar a defesa do contribuinte. E mais, ainda falar nos efeitos, nas consequências criminais de um delito, em tese, seria um crime, em que há expressa vedação que não pode sequer haver denúncia, porque o crédito tributário não está constituído por uma auto-infração pendente de julgamento de impugnação. Ele não está constituído. Então, diante desses esclarecimentos, vamos ter muito cuidado ao ler certas notícias. E se vier a qualquer um receber uma auto-infração, lembre-se, você tem 30 dias para se defender mediante uma peça, uma petição, a qual se dá o nome de impugnação. Impugnação. Uma vez impugnado, aguardar a decisão administrativa passível de recurso para o CARF. Passível de recurso para o CARF. A Delegacia de Julgamento da Receita Federal, se for no âmbito da União, julga essa impugnação, mantendo no todo ou em parte, ainda é passível de discussão no Conselho Fiscal. E mesmo que se perca na esfera administrativa, nada impede a discussão vá para o âmbito judicial. Então, enquanto houver possibilidade de discussão, sobretudo administrativamente, não há constituição do crédito tributário. Não havendo constituição, não produz qualquer efeito. Inscreva-se no nosso canal e até a próxima. Uma boa noite.